Disciplina, trabalho em equipe, resiliência. Você sabia que essas competências, muito antes de serem valorizadas pelo mercado de trabalho, já estão sendo trabalhadas dentro do esporte? É justamente essa a proposta da Liga Esportiva do SESI. Usar a prática esportiva para formar pessoas, desenvolver talentos e transformar vidas dentro e fora das quadras. Bem-vindo ao Papo Produtivo, podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS. Eu sou o jornalista Otávio Heidrich e vou conduzir a conversa de hoje. Nela, a gente vai falar sobre como o esporte pode ajudar a formar pessoas, desenvolvendo talentos e transformar vidas dentro e fora das quadras. Para essa conversa, recebemos dois convidados especialíssimos aqui. A Flávia Ruaro Rodrigues, coordenadora de esporte do SESI-RS, e o Gustavo Endres, campeão olímpico de voleibol, medalhista de ouro em Atenas, 2004, ex-jogador da nossa seleção brasileira de vôlei e coordenador técnico da Associação dos Pais e Amigos do Voleibol, a APAV. Sejam muito bem-vindos. Bom, Flávia, quando a gente fala de esporte, muita gente pensa que apenas em competição ou lazer. Mas, na prática, como ele pode contribuir para formar as pessoas para desenvolver essas competências e para que elas possam levar isso também ao longo da vida delas? Bom, obrigado pelo convite, né? Sempre bom poder estar ao lado do Gustavo aqui, a gente poder falar sobre esporte, né? O esporte ele é uma grande ferramenta de desenvolvimento humano, né? E o esporte dentro do SESI não poderia ser diferente. Então, a gente visa desenvolver, como tu falasse ali, né? Todas essas questões de habilidades, competências, e isso é natural dentro do esporte. Porque dentro dos treinos e dos jogos, a gente tem que enfrentar desafios, a gente perde, a gente ganha, a gente erra, né? E a gente tá tendo sempre que se refazer dentro do jogo, às vezes de um ponto para o outro, ter que se refazer e buscar dentro de si uma resiliência para poder, né, no próximo ponto ou no próximo jogo, estar à frente, né? Novamente, estar bem. Então, eu acho que quando a formação ela é bem feita, se utilizando essas ferramentas do esporte, a gente não vai ter um ganho só para aquele aluno ali, né? Ele vai ter um ganho não só no esporte, ele vai ter um ganho para a vida dele. Perfeito. Gustavo, você viu o esporte de rendimento durante muitos anos. Hoje, olhando para o que tu vivenciou dentro do esporte, quais aprendizados foram construídos ali nas quadras, né? Que continuam fazendo diferença na vida pessoal e na vida profissional? Bom, obrigado pelo convite, estar aqui falando com vocês no Papo Produtivo, a Flávia também, né, que me chamou para fazer parte desse papo. Eu acho que como falou na abertura ali, Otávio, né, a resiliência, a disciplina e o trabalho em equipe. Eu acho que esses três princípios, né, eu sempre levei para minha vida depois que, né, aprendi isso com o voleibol, né, um esporte coletivo, se não um dos mais coletivos aí, em que cada atleta precisa do seu companheiro ali para conseguir desempenhar uma performance, né? E a disciplina para fazer tudo da melhor maneira possível, né? Muitos pais vêm conversar comigo, né, do quanto os seus filhos melhoraram na disciplina, então no gerenciamento dos horários no dia a dia, né? O tempo para o estudo, o tempo para o esporte, o tempo para brincadeiras, o tempo das telas, né? Então isso está sendo muito importante no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Bom, Flávia, a Liga Esportiva do SESI já soma mais de 5 mil matrículas desde 2022 e reúne crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de 5 cidades do Rio Grande do Sul. Mais do que formar atletas, como esse trabalho contribui para desenvolver valores como disciplina, cooperação, respeito e responsabilidade? Bom, primeiramente eu fico muito feliz em ver esses resultados, né? São mais de 5 mil alunos impactados, mas a gente sabe que, como o Gustavo falou anteriormente, né? A gente acaba atingindo muitas outras pessoas envolvidas, né? Tem as famílias, tem a comunidade que está em torno, então esse trabalho é muito maior do que simplesmente esse número, né? Que já é impactante, claro, né? Com relação à questão dos valores que a gente desenvolve, né, no trabalho, a gente... como eu falei, né, também, a gente trabalha toda essa questão de desenvolvimento de habilidades com eles, né, competências, e os valores vão acabar vindo junto, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que ele é desenvolvido e ele é promovido durante uma competição, durante um treinamento, e isso eles vão levar para a vida. A gente sabe, né, que 1% desses alunos vão virar atletas profissionais. Mas eu acho que a grande importância de um trabalho esportivo, assim, orientado, como a gente faz, é realmente o impacto em todos os atletas, né? Então, tem aquele cara que vai virar atleta profissional, ou a menina,
mas os valores, como a gente falou agora, entre outras coisas que eles vão levar para a vida, isso vai acabar no mercado de trabalho, vai acabar na rotina deles da vida, do trabalho, de tudo, né? Bom, vou aproveitar então a tua fala para já puxar um fio, a gente seguir nesse assunto, porque nem todo jovem que pratica esporte, como tu falou, ele pode acabar seguindo a carreira profissional ali dentro do esporte que ele pratica. Mas praticamente todos vão levar consigo os aprendizados que eles estão tendo ali no dia a dia praticando, né? Gustavo, hoje, como tu acompanha os projetos voltados à formação de jovens, o que mais te impressiona quando tu observa o impacto que o esporte pode ter na vida de uma criança ou de um adolescente? Bom, o que eu mais vejo, assim, no dia a dia é o desenvolvimento, né, deles e delas, né? Eu acho que isso me deixa muito feliz, assim. Foi um aprendizado para mim também, quando começou o projeto, quando a Flávia nos convidou, eu e o Almir Beltrame, que na época era o presidente da PAV, né? Nos chamou para vir aqui, olha, estamos com uma ideia de começar um projeto piloto, né? Com crianças, assim, com voleibol, né? Na unidade de Canoas. E nós, na hora, claro, aceitamos, né? Porque a gente estava voltando de uma pandemia, então a gente estava começando, né? Um novo trabalho aí com crianças e adolescentes. Momento muito difícil para todos nós, mas para as crianças mais ainda, né? Porque perderam aí 1 ano e meio, 2 anos de desenvolvimento motor, de convívio com outras crianças, né? Do convívio em sociedade. Então, começar esse projeto foi muito importante porque a gente viu a diferença que está fazendo agora. Né? No começo lá a gente viu toda a dificuldade que a gente passou, disputamos campeonatos e a gente sempre perdia, sofria muito, tomava porrada de todo mundo, né? E o nosso grupo foi muito resiliente, porque não, vamos lá, vamos melhorar, vamos, em vez de conseguir fazer 5, 6 pontos por jogo, vamos tentar fazer 10, né? Até alcançar o nível aí dessas grandes equipes, desses grandes clubes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E hoje a gente já consegue brigar de igual para igual contra todas essas equipes. Então mostrou que o nosso trabalho, né, o trabalho da Fiergs em acreditar, né, que isso fosse acontecer durante os anos foi muito bacana. Então um projeto a longo prazo. Além, obviamente, de desenvolver todas essas crianças e adolescentes depois para o mercado de trabalho, né? Porque elas estão sabendo lidar com frustrações no dia a dia, estão sabendo comemorar vitórias, né, comemorar o dia a dia de um acerto de uma bola, né, de um saque, de um ataque, né? Então toda essa felicidade. E o mais importante, acho que a gente falou aqui várias vezes, que é o trabalho em equipe. Né? Hoje em dia a gente vê que ninguém sozinho vai longe. Então com a ajuda dos outros a gente consegue, né, um futuro melhor. Bom, Flávia, um dos diferenciais da Liga Esportiva do SESI é reunir treinadores, psicólogos, nutricionistas para acompanhar quem está participando. Por que esse olhar multidisciplinar faz tanta diferença na formação desses jovens? Bom, dentro do trabalho que a gente desenvolve, o aluno vai estar sempre no centro, né? Então, a gente sabe que os nossos treinadores vão poder trabalhar toda a parte técnica, tática desse aluno, né? E parte física. Mas a gente sabe que o aluno não é só a quadra, não é só a execução lá, né? Para ele poder executar bem, ele vai ter que ter um bom acompanhamento nutricional, porque daí ele vai ter melhores resultados, né, físicos falando, né, da sua disposição, por exemplo, para um treinamento, para o jogo, né. A gente também tem toda a parte da psicologia que atende também os nossos alunos dentro da Liga Esportiva e faz um trabalho, primeiramente, assim, num olhar sobre as suas emoções, né. Então, assim, como que eu trabalho internamente as minhas emoções para poder, daqui a pouco, ser mais cooperativo, né? Entender um pouquinho a dor do outro também, entre outras coisas que a gente vai estar trabalhando com esses alunos, né? Como o Gustavo falou, resiliência e outras coisas mais. Então, esse trabalho ele é de suma importância porque ele faz um olhar integral sobre esse aluno e consegue entregar, né? Como a gente falou, não só ele para ter um resultado melhor dentro de quadra, mas para a sua vida, né? E esse impacto, assim como as outras atividades, eu acho que leva assim para a família também. A gente tem os encontros que a gente faz não somente com os alunos, mas a gente também tem encontros com as famílias, né? Então, toda essa parte de nutrição, porque a gente sabe que eles é que vão acabar fornecendo alimentação para os alunos, vão poder conduzir melhor, né? E a psicologia também, né? Entendendo que qual é o papel desse pai na formação desse aluno, né? E até que ponto esse pai vai contribuir nesse desenvolvimento dele fora da quadra, que a gente sabe que é, 99% aí do dia dele, né? Mas aquele 1% que ele tá com a gente também entender que, às vezes, a autonomia tem que ser de outro para poder também ajudar, né? Nesse desenvolvimento. Então, esse é um trabalho em conjunto que a gente já vem realizando aí desde 2022 e que tem tido muito sucesso. Perfeito.
Bom, então, como nossos convidados aqui já falaram, os aprendizados construídos no esporte, eles fazem diferença quando esses jovens também forem ingressar no mercado profissional. E então, Flávia, competências como liderança, comunicação, colaboração, capacidade de lidar com desafios são cada vez mais valorizadas pelas empresas, né? O que a gente chama de soft skills, né? Como o esporte contribui para desenvolver também essas habilidades? Bom, metas, planejamento, feedback, entre outras coisas, são as atividades do nosso dia a dia que a gente tem dentro do esporte, né? Eu trago aqui, assim, o Gustavo, claro, né? Um exemplo aí de atleta, né? Porque chegou uma Olimpíada, eu não cheguei nesse nível, tá? Mas também fui atleta profissional, ainda jogo pela Seleção Brasileira Master de Handball. Então, assim, são experiências, e a gente falando da vida do trabalho, né? Que a gente vivenciou quanto atleta e que a gente vê na nossa rotina do dia a dia, né? Então, aqui na Fiergs mesmo, né? No meu trabalho, então, a gente tem toda essa questão de metas, né? Acompanhamento de resultados, feedbacks. A gente vai ter também desenvolver uma resiliência aí, né? Com relação a, fez uma apresentação, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma correção, alguma coisa. Então, é importante, assim, eu acho que me remete muito à minha rotina de atleta, o que eu vivo aqui dentro hoje, né? E a gente sabe que essas habilidades vão fazer uma diferença enorme para esses atletas na vida deles, né? Então, eu entendo que é muito próximo o que a gente vive em quadra e o que a gente vive aqui também, né? Não sei, Gustavo, o que tu... Não, é bem isso. Acho que a gente aprende a colocar metas, colocar desafios, né? E construir esse caminho para superar esse desafio. Após, já coloca um novo desafio, né? E vai atrás dessa... Acho que a jornada, ela é muito bacana, né? De tudo que você passa para chegar no sucesso, né? Cada um no seu ramo, na sua atividade. Então, a gente passa isso para os atletas, né? Que eles levem isso depois para a vida adulta, né? Tudo que eles aprendem ali no dia a dia, né? Desde o sofrimento... né? Como eu falei antes, da alegria de poder disputar um campeonato, de fazer parte de uma comunidade. Essas amizades depois ficam para sempre, né? Eu tenho amigos até hoje, desde a infância, lá de Passo Fundo, quando eu comecei a jogar vôlei, tem um grupinho lá da gente. Então isso acaba se ajudando, né? A gente acaba se conversando, brincando, aprendendo novos elementos na nossa vida. Acho que isso é muito importante, não é porque eu cheguei lá que eu sei tudo, não, eu não sei nada. Quando a Flávia me convidou lá em 2022 para a gente fazer parte desse projeto, eu fiquei bem nervoso porque tinha todas as nuances para dar tudo errado, porque eu nunca tinha sido técnico de feminino, né? Eu sempre trabalhava com masculino, então era um desafio próprio. Pô, eu tenho que entender, eu tenho que ter uma conexão com esse grupo, né? Para eu poder tirar o melhor deles, tirar a melhor performance possível delas, né? No caso... E também esse convívio com os pais. Os pais hoje estão mais presentes. Então, como é que a gente lida com os pais? Como é que a gente explica com os pais por que uma equipe começa e as outras, né, acabam estando na reserva, digamos assim. Mas isso durante o ano muda, né? As atletas vão se desenvolvendo, vão tendo oportunidades, vão entrando em quadro. Então, vão sabendo, né, vão sabendo lidar com esses momentos difíceis e superá-los. E a partir do ano seguinte já é tudo de novo, já começa quase do zero, né? Então você tem que colocar um novo objetivo na vida. Então o importante é nunca estar contente com o momento que você está, e sim correr atrás. Perfeito, eu vou fazer essa próxima pergunta, eu vou destinar para vocês também, para vocês dois, porque vocês já falaram muito do que eu pensava em perguntar na sequência, mas numa equipe esportiva é fato, vocês já falaram que tem o coletivo, que ninguém vai conquistar nada sozinho. E quais paralelos, isso agora puxando o fio, né? O fio que vocês deixaram, quais paralelos vocês podem fazer entre uma equipe esportiva de alto rendimento, enfim, para o dia a dia de uma empresa? Porque acaba que vocês já falaram por isso e eu quero só aproveitar e puxar esse fio para a rotina profissional dentro da empresa. Bom, eu posso dar como exemplo a APAV, né? Como você citou ali, a Associação dos Pais e Amigos, que foi criada em 2009, que hoje é praticamente uma empresa. A gente tem outros 4 projetos, então a gente trabalha aí com mais de 20 profissionais, né? Entre técnicos de voleibol, estagiários, e eu sou o coordenador. Então eu tenho que saber como lidar com essas pessoas e tirar o melhor delas. Ouvindo elas, né? Quais são os desejos delas, o que elas querem aprender, aonde elas querem chegar, o que elas querem tirar de melhor, né, dos nossos projetos, e fazer isso acontecer.
Então, hoje eu considero a PAV como uma empresa que tem, né, aí os seus colaboradores, e o nosso trabalho é o desenvolvimento humano, né? A gente tem crianças e adolescentes ali dos 10 aos 18 anos, em que a gente utiliza o esporte como ferramenta de desenvolvimento, crescimento, né, de melhoria nos valores e em princípios desses atletas, né, fazendo eles e elas pessoas melhores, né, para o nosso futuro, preparando para a vida adulta, né? Como a gente falou aqui, 1% talvez vá ser um atleta profissional. Nós temos um caso, né? Temos o Murilo, que ele está na seleção brasileira sub-19, está jogando no Sada Cruzeiro, nas categorias de base de lá, um dos maiores projetos do Brasil. Então a gente sabe que em algum momento vai sair um ou outro, e esse a gente vai usar como exemplo, né, para todos. Mas não só ele, todos os outros que entraram no mercado de trabalho, né, porque não conseguiram seguir pelo esporte e estão tendo sucesso também. Eu acho que é bem nesse caminho, né? A gente poder enxergar que cada treino, cada jogo vai fazer diferença nesse desenvolvimento desse aluno, né? Ele aprender a perder, aprender a ganhar, aprender também que isso vai fazer com que ele desenvolva habilidades para ter uma jornada mais tranquila dentro do mercado de trabalho, né? Eu acho bem legal essa história que o Gustavo trouxe com relação ao Murilo, né? Porque eu me lembro do Murilo lá no ginásio com a mãe dele, no dia que ele foi buscar, né, o nosso apoio lá quanto o projeto. Dona Rose. E ela não queria, ela queria muito que ele ficasse e ele tava morrendo de vergonha entrar na quadra. Imagina, ele já tinha quase 2 metros de altura, era um baita guri. E aí ele começou lá conosco, né, de uma forma meio desajeitada ainda e tudo mais, e ver ele alcançando o sucesso que ele tá hoje, assim, eu acho que claro, é um resultado final que qualquer projeto esportivo busca, né? Claro. Mas, como ele falou, né? 1% vai ter esse sucesso, né, dentro do esporte. E aí, o restante vai estar todo conosco aqui. Vai ser o nosso colega de trabalho, vai ser daqui a pouco um vizinho dentro da comunidade. Então, assim, o esporte, ele tem a sua importância e eu gostaria muito de ver e que as pessoas tivessem a oportunidade, assim, de poder participar de um projeto esportivo. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida. Eu acho que para encerrar, e acho que é importante a fala de vocês aqui, mostrando que existem caminhos, né? E, bom, para a gente encerrar e olhar para esse futuro, eu sei que eu gosto muito de puxar os fios, né, que vocês vão deixando, para a gente realmente falar sobre isso. E, então, olhando para o futuro, o que vocês gostariam que as pessoas compreendessem? Isso agora vocês vão deixar um recado diretamente para o pessoal que vai ouvir isso aqui. Que vocês gostariam que as pessoas compreendessem sobre o papel do esporte na formação das próximas gerações? Baita pergunta. Eu vejo que, né, eu deixo um conselho aqui para os pais, né, que coloquem seus filhos em projetos esportivos. Né, experimentem, façam essa criança experimentar todo tipo de esporte até o momento em que ela vai escolher, né, qual ela quer praticar. E aí sim ela vai usufruir de todos os benefícios, né, que o esporte traz para a vida dessa criança. Inclusive os pais, né, que vão estar juntos, vão estar participando, vão estar torcendo. Alguns torcem um pouquinho a mais, outros torcem um pouquinho a menos, tudo do seu jeito. Mas o importante é que pai e mãe, né, procurem projetos para colocar suas crianças, porque com certeza eles vão ter um ganho futuro aí sensacional. Eu acho que na mesma batida do Gustavo, assim, que todas as crianças tenham a oportunidade, né? A família é muito importante nesse momento, porque eles é que vão incentivar, né? Às vezes, claro, né, os atletas mesmo já dizem, eu gostaria de entrar numa escolinha, gostaria de fazer parte de algum projeto. Mas se não tem o apoio dos pais, nada acontece, né? Verdade. Então, assim, deem a oportunidade, né, para que essas crianças, esses jovens aí possam se desenvolver através do esporte, porque eu tenho certeza que a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais parceira, mais saudável, né, Flávio? cooperativa, tudo que o esporte pode entregar aí. Bom, é isso então. Eu conversei hoje com a Flávia Ruaro Rodrigues, o Gustavo Endres, sobre como o esporte pode contribuir para formar pessoas, desenvolver talentos e transformar as vidas, seja dentro das quadras como fora das quadras. Participaram então da produção, captação e edição desse episódio a Andressa Berger, a Laís Jergensen, o Leonardo Dalla Porta, Luciano Seade e o Railson Lima. Essa equipe faz parte da Gerência Executiva de Comunicação e Marketing do Sistema Fiergs.
Obrigado a você que nos acompanhou e não esqueça de seguir o Sistema Fiergs nas redes sociais, nos agregadores ali no YouTube, no Spotify, para acompanhar os próximos episódios do Papo Produtivo. É isso, gente. Até a próxima.